Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, os principais momentos das sessões dos dias 20 e 21 de setembro de 2017. Karina, não foi propriamente uma semana de monotemática, como às vezes a gente brinca aqui, porque houve outros julgamentos, mas sem dúvida nenhuma, o julgamento que mais chamou a atenção foi a necessidade de o Supremo decidir sobre o envio para a Câmara dos Deputados de nova denúncia contra o presidente Michel Temer. Exatamente, Cadu, esse foi um tema que acabou trazendo discussão no plenário da quarta-feira e da quinta-feira, quando houve a conclusão no sentido de que o Supremo não pode deliberar sobre aquelas questões que foram trazidas pela defesa do presidente da República, enquanto não houver autorização da Câmara dos Deputados, conforme determina a própria Constituição, para o recebimento da acusação, quando então é feito o que a gente chama de primeiro juízo de admissibilidade dessa denúncia ou dessa acusação feita em relação ao presidente da República. É um primeiro juízo que chama-se de juízo político. Uma vez feito esse juízo de admissibilidade na Câmara dos Deputados, a denúncia é encaminhada e autorizado, né, por 2/3 dos 513 deputados federais que compõem a Câmara dos Deputados. Essa denúncia é encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, quando então passará por um novo juízo de admissibilidade. Aí sim, agora uma análise jurídica das condições e pré-requisitos do recebimento dessa denúncia, podendo dar início a uma ação penal, quando então o presidente passa a ser réu aqui no Supremo Tribunal Federal, com os consectários previstos na Constituição, suspensão do exercício do mandato por 180 dias, inclusive, ou, caso o Supremo entenda que não há indícios ou elementos de informação suficientes para o recebimento da denúncia, ela é arquivada. Então, esse procedimento foi decidido tanto na sessão da quarta e finalizado na sessão da quinta-feira, porque ainda faltavam votar ministros Marco Aurélio, ministro Celso de Mello e ministra Carmen Lúcia. Atrelado a esse inquérito que foi julgado, a esse pedido, né, na verdade era uma questão de ordem, um inquérito, mas era um pedido da defesa para que houvesse a suspensão de o envio de uma suposta denúncia. E no segundo inquérito já havia sido dada entrada aqui no Supremo de uma nova denúncia pela Procuradoria-Geral da República, e aí, diante dessa decisão, acabou ficando prejudicado esse segundo inquérito. As questões de ordem, respectivamente, nos dois inquéritos. Nos dois inquéritos. Então, eles estavam interligados diante da decisão proferida em um dos inquéritos, o segundo acabou restando prejudicado. Mas, na quarta-feira, um outro tema também de repercussão geral foi um recurso extraordinário da relatoria do ministro Luiz Fux, que foi retomado com o voto do ministro Gilmar Mendes e outros ministros ainda precisavam votar, sobre a aplicação de juros e correção monetárias em condenações da Fazenda Pública. Foi editada, inclusive, uma tese que foi lida no plenário pelo relator, o ministro Luiz Fux, sobre a constitucionalidade da aplicação da lei específica que se questionava nesse recurso extraordinário, e milhares de processos acabaram sendo resolvidos com essa decisão, tanto que a ministra até, ao apregoá-lo, disse: nós vamos colocar o primeiro na pauta de votação para a retomada de julgamento, porque são vários processos em todo o Brasil sobrestados, aguardando a definição desse recurso extraordinário. E na quinta-feira, como você disse, foi retomado a discussão na ação direta de inconstitucionalidade, que discute sobre a natureza do ensino religioso nas escolas públicas no Brasil. Elas devem ter um caráter não confessional, não pode estar ligada e nem atribuída a nenhum tipo de religião, ou pode sim ser confessional, atribuindo a facultatividade na matrícula, a possibilidade ou não de cursar aquela disciplina, já a caracterização deste Estado laico, secular, prevista na Constituição, que é essa dissociação entre o Estado e qualquer tipo de religião. Essa discussão foi retomada na quinta-feira, mas o julgamento ainda não foi finalizado. Ainda alguns ministros precisam votar nessa ação direta de inconstitucionalidade. A ministra Carmen Lúcia prometeu que esse tema volta ao plenário na próxima semana para sua conclusão definitiva.
Vale lembrar que também na sessão plenária da quarta-feira nós tivemos um outro momento de destaque, que foram as boas-vindas à nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Nós vamos ver ainda neste primeiro bloco do plenário de hoje. E o destaque da semana, no plenário da sessão da quarta-feira, houve o início da votação no Supremo Tribunal Federal relativa à questão de se enviar ou não a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer para a Câmara dos Deputados. A defesa do presidente Michel Temer pediu no Supremo que o envio da nova denúncia contra ele à Câmara dos Deputados fosse suspenso até que sejam apuradas supostas irregularidades nas delações premiadas dos executivos da JBS. Provas entregues pelos delatores reforçam a denúncia contra Temer, acusado de integrar organização criminosa e de cometer obstrução da justiça nas investigações da Operação Lava Jato. A Constituição determina que a denúncia deve ser encaminhada à Câmara, a quem cabe autorizar por no mínimo 2/3 dos deputados a análise da acusação pelo STF. Para o relator do caso, o ministro Edson Fachin, o Supremo só pode analisar a validade das provas após a autorização da Câmara. A possibilidade de rescisão ou de revisão, total ou parcial, do acordo, obviamente homologado, de colaboração premiada, em decorrência de eventual descumprimento de deveres assumidos pelo colaborador, não propicia conhecer e julgar, no caso concreto, a alegação de imprestabilidade das provas, porque a rescisão ou revisão tem somente efeito entre as partes, não atingindo a esfera jurídica de terceiros. Até agora, 6 ministros acompanharam o relator. A Constituição, por razões de conveniência política, foi uma opção política do legislador constituinte, dar à Câmara, a representante, a casa que representa o povo, a análise não só, e pode realizar análise se há ou não provas, mas principalmente a análise da conveniência política de, naquele momento, o presidente da República eventualmente poder ser processado. A partir dessa autorização, aí sim, num primeiro ato meramente ordinatório, processual, de oitiva da defesa, e depois o Supremo, naquele momento do recebimento da denúncia, se vier a ocorrer a autorização, é que poderá realmente, a meu ver, e respeito todas as posições em contrário, poderá analisar. Dinheiros apreendidos em busca e apreensões, contratos administrativos e privados, notas fiscais, relatórios de CVM, COAF, TCU, tudo isso consta da denúncia. Informações prestadas pela Câmara dos Deputados e pela Caixa Econômica Federal, fotos tiradas em trabalho investigativo da Polícia Federal, carta publicada pelo próprio presidente da República, conversas obtidas através de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, apenas para tangenciar essa discussão, porque suscitada em manifestações anteriores, ainda que caísse, por qualquer razão, a colaboração premiada, discutida, há um conjunto vasto de provas que subsistem íntegras, a menos que venham a ser elas próprias impugnadas. A Câmara dos Deputados profere apenas um juízo político. No juízo do Supremo Tribunal Federal é que será recebido ou não, dado que na Câmara ocorre apenas a admissibilidade da acusação a partir da edição de um juízo político. O ministro Gilmar Mendes divergiu, votando pelo acolhimento dos pedidos da defesa do presidente da República. Entendo que os 2 pedidos devem ser acolhidos. Acolho a questão de ordem para determinar a devolução dos autos à Procuradoria-Geral para que limite a imputação aos atos em ofício ou próprio ofício e para suspender o envio da acusação à Câmara dos Deputados até a conclusão das investigações sobre a participação de membros do Ministério Público na gravação dos investigados. Lembrando que este julgamento teve continuidade na sessão da quinta-feira, o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Ainda na sessão da quarta-feira, Raquel Dodge participou da primeira sessão plenária do Supremo Tribunal Federal como Procuradora-Geral da República. Ela recebeu os cumprimentos e falou sobre a importância da Corte.
Ao abrir a sessão, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, deu boas-vindas à nova chefe do Ministério Público Federal. Gostaria de, em nome dos ministros desta casa, dos servidores, dar não apenas as boas-vindas, doutora Raquel, mas dizer da nossa enorme honra de tê-la conosco, o Ministério Público que cumpre uma função constitucional tão singular, tão importante para a democracia brasileira, para a República Brasileira, e que vem desempenhando com todo destemor, com tanta galhardia, com tanto empenho este seu papel, e Vossa Excelência tem as melhores qualificações e uma extensa folha de trabalhos prestados ao Brasil, à sua instituição e, portanto, aos cidadãos brasileiros, e tenho certeza que nesta casa também continuará a prestar os serviços que vêm sendo prestados por essa prestigiosa, importante instituição. Outros ministros também se manifestaram. Peço licença, senhora presidente, para subscrever as palavras que Vossa Excelência dirigiu à eminente Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, a quem também saúdo, associando-me em tudo e por tudo aos cumprimentos que a nossa eminente presidente dirigiu à Vossa Excelência e, portanto, seja muito bem-vinda a esse colegiado. Também cumprimento a doutora Raquel Dodge pela sua investidura, com meus votos de que seja feliz e abençoada aqui entre nós. O povo que está comemorando Ano Novo hoje, Shana Tová, que venha um ano doce e bom. Saúdo de uma forma muito calorosa a eminente doutora Raquel Dodge. É uma imensa alegria tê-la aqui conosco. Eu também, senhora presidente, tenho o maior prazer de saudar aqui a presença da procuradora Raquel Dodge, com quem eu tive a honra e o prazer de trabalhar durante 11 anos no Superior Tribunal de Justiça, e tenho certeza de que Sua Excelência fará aqui, através de seus pronunciamentos, um exemplo concreto de competência, probidade, exação e independência, porque conheço bem a sua atuação na Corte Especial, principalmente em matéria criminal. Sua Excelência tem aqui, sem dúvida nenhuma, uma grande responsabilidade. Certamente, Sua Excelência vem ocupar não apenas o lugar dos seus antecessores imediatos, mas de gente como Moreira Alves, como Xavier de Albuquerque, como Sepúlveda Pertence, como Henrique Fonseca de Araújo, para ficarmos nos mais recentes, ou ainda Evandro Lins e Silva, Carlos Maximiliano, Antônio Bento Faria, dentre outros. É esse o legado da Procuradoria-Geral da República nesta casa, e esse é o grau de sua representatividade. Seja bem-vinda. Antônio Cláudio Maris falou pelos advogados. Ele desejou sucesso à nova Procuradora-Geral da República. Conte conosco, advogados brasileiros, para que Vossa Excelência, com certeza, venha a cumprir os seus objetivos, as suas funções, elevadas funções, da forma que o povo brasileiro espera que Vossa Excelência cumpra. Raquel Dodge agradeceu e falou sobre o importante papel do Supremo. Agradeço a calorosa acolhida desta Suprema Corte, expressa nas palavras de sua presidente, e apresento-lhes os cumprimentos de todo o Ministério Público brasileiro, que reconhece o elevado espírito público que preside a atuação deste tribunal como guardião da Constituição e garantidor de direitos humanos. Na sessão plenária da quinta-feira, a conclusão do julgamento sobre o envio da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer para a Câmara dos Deputados. É o que vamos ver no próximo bloco do Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. Sessão da quinta-feira, Supremo Tribunal Federal rejeita pedido do presidente Michel Temer, determinando o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente para a Câmara dos Deputados. Por 10 votos a 1,
Os ministros rejeitaram pedido do presidente Michel Temer e decidiram enviar à Câmara dos Deputados nova denúncia contra ele. Temer foi denunciado na semana passada pelos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. A defesa queria suspender o envio da denúncia até que fossem apuradas supostas irregularidades nas delações dos executivos da JBS. Mas a maioria dos ministros entendeu que a validade das provas só pode ser analisada pelo STF se a Câmara autorizar que o Supremo analise a denúncia. Não há, uma vez rescindido o acordo, qualquer reflexo, qualquer irradiação a prejudicar, portanto, o que se tem como objeto do relator. Repito que não precisava, ministro Luiz Edson Fachin, tecer qualquer consideração sobre os dois tópicos. Eu acompanho integralmente o relator. O meu voto acompanha integralmente o ministro Edson Fachin no sentido em que se orienta a decisão de Sua Excelência na resolução da questão de ordem. Eu apenas fiz aquela observação sobre a possibilidade extraordinária de o Supremo Tribunal Federal exercer um controle jurisdicional prévio, portanto, antes mesmo de formalizar a solicitação de autorização à Câmara dos Deputados, em hipóteses nas quais se revele evidente a consumação da prescrição penal, o que geraria a extinção da punibilidade, ou naqueles casos em que seja evidente a falta de tipicidade penal, ou, eventualmente, em caso no qual seja iniludível a ausência de uma das condições da ação, notadamente da legitimidade ativa de causa. Pode-se falar mais alto ou lá. O MP não tem o monopólio da ação penal de iniciativa pública? Tem. Está lá no artigo 129, inciso 1º da Constituição, que é o fundamento do sistema acusatório, um dos seus aspectos relevantes. Mas também a Declaração Constitucional de Direitos constitucionalizou uma regra que antes se colocava no plano meramente ordinário, no Código de Processo Penal, lei meramente ordinária, não é? Permitindo, não é? Agora como um direito, o ajuizamento da ação penal privada subsidiária da pública naqueles casos em que o Ministério Público se mantiver inerte, nada requerendo, nada diligenciando, simplesmente deixando escoar in albis o prazo legal de que dispõe para a formulação da acusação penal. Então, em situações assim, torna-se possível. Mas no que se refere à parte dispositiva, então eu peço vênia para acompanhar o eminente ministro relator. No Estado democrático de direito, o Poder Judiciário tem o dever de guardião da Constituição, este Supremo Tribunal Federal muito mais, e, portanto, mais que a qualquer outro órgão estatal ou instituição, submete-se integralmente à Constituição. E na questão de ordem aqui trazida, fica patente que, fora das competências afirmadas constitucionalmente, a carência de jurisdição, a competência deste Supremo Tribunal para receber ou rejeitar a denúncia por crime comum contra o presidente da República depende de prévia autorização da Câmara dos Deputados, o mesmo se dá no que se refere também a crime de responsabilidade quanto a essa autorização. Karina, aí vamos aproveitar esse gancho agora da ministra Carmen Lúcia. Por que a necessidade do Supremo enviar para a Câmara dos Deputados essa denúncia que foi encaminhada pela PGR? Talvez a pergunta fosse por que a Constituição Federal determina esse juízo de admissibilidade político antes mesmo que o Supremo receba essa denúncia e transforme o presidente da República em réu. Segundo o ministro Edson Fachin, relator desses dois inquéritos que acabaram sendo decididos na quinta-feira, né, com a finalização na quinta-feira, o ministro Edson Fachin disse que a finalidade da Constituição é justamente proteger a soberania popular do voto das pessoas que elegeram
o presidente da República. E nesse caso, em que há mandatos eletivos e há eleição pelo voto popular, é preciso que os representantes do povo, que no Congresso Nacional tradicionalmente é feito pela Câmara dos Deputados, autorize o recebimento dessa acusação para que ele se transforme em réu, podendo então ser todas aquelas acusações feitas em relação ao presidente da República deliberadas na Suprema Corte. É interessante que a gente faça também aqui uma observação. Não se trata aqui do recebimento de uma denúncia ou da acusação feita pela Procuradoria-Geral da República de mais um processo de impeachment, que isso fique bastante claro. O processo de impeachment exige também a autorização da Câmara por 2/3 dos seus membros, mas para que haja um julgamento de natureza político-administrativa em razão do chamado suposto crime de responsabilidade que é definido por lei. Nesse caso concreto, o que a Câmara dos Deputados deverá analisar, e a denúncia já foi encaminhada pelo Supremo após a decisão, para que a Câmara receba e possa deliberar e começar os prazos, né, de manifestação até mesmo do presidente e para que isso seja colocado em votação no plenário, nesse caso, vai se analisar o recebimento de uma denúncia pela suposta prática de um crime comum previsto no Código Penal, né? Na verdade, a formação de organização criminosa e um outro crime também capitulado na própria denúncia do Procurador-Geral da República. Então, não se trata de impeachment, não obstante, para os dois casos, seja para julgamento no Senado, de crime de responsabilidade, ou no Supremo, crime comum, é preciso necessariamente a autorização da Câmara dos Deputados. Mas, ministro Edson Fachin, no seu voto, ele fundamenta dessa maneira. É preciso porque, para se proteger essa soberania popular, que nada mais é do que um imperativo constitucional próprio de todas as democracias. Destaque da semana, portanto, o encerramento deste tema na sessão plenária da quinta-feira. E o plenário do Supremo também retomou na sessão de quinta o julgamento sobre o ensino religioso nas escolas públicas. Os ministros estão analisando a ação em que a Procuradoria-Geral da República pede que as escolas públicas sejam obrigadas a adotar o ensino religioso não confessional, ou seja, sem vinculação a uma religião específica. Mas até agora, o julgamento está 5-3 para permitir a promoção de crenças. A maioria dos ministros destacou que a Constituição prevê a oferta do ensino religioso pelas escolas públicas, mas estabelece que a matrícula é facultativa. Aqui me ocorre uma dúvida interessante. Será que precisaremos, eu pergunto, presidente, e no texto eu desenvolvo isso, em algum momento chegar ao ponto de discutir a retirada da estátua do Cristo Redentor do Morro do Corcovado? Por simbolizar a influência cristã em nosso país? Ou a extinção do feriado nacional de Nossa Senhora da Padroeira, Nossa Senhora Aparecida? Os pressupostos sociais, culturais da sociedade brasileira de hoje em matéria de professar religiões continuam os mesmos. E os dados do IBGE assim o indicam, daqueles presentes ao tempo do processo constituinte. O ensino confessional, ou mesmo interconfessional nas escolas públicas, observadas as condições supraexplicitadas, não apenas encontra guarida na Constituição, como também colabora para a construção de uma cultura de paz e tolerância. O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, que até o momento está vencido e já havia votado, reforçou seu posicionamento. A não confessionalidade não é um desapreço à religião, é um respeito ao pluralismo para que cada um possa conduzir a sua vida de acordo com a sua crença, sem a ingerência do Estado. Karina, como vimos na reportagem, o ministro Roberto Barroso, que é o relator deste processo, ele agora está vencido, mas esse resultado que vai se configurando por enquanto, ele é diferente. Houve uma inversão anteriormente, quando no início do julgamento, os votos estavam sendo apresentados favoravelmente, acompanhando o relator. Quando o julgamento foi suspenso, dois ministros já haviam acompanhado o ministro Roberto Barroso, ministro Fux, ministra Rosa Weber, no sentido de dar procedência a essa ação direta de inconstitucionalidade, para dar interpretação conforme a esse acordo celebrado entre o Brasil e a Santa Sé, para entender que nas escolas públicas, ainda que facultativa, a matrícula no ensino religioso, é preciso que esse ensino religioso seja um ensino
não confessional, não atrelado e nem vinculado a um tipo específico de religião, e o ministro ainda foi um pouco além na sua decisão. Não se poderia ser ministrada essa disciplina por um representante de uma religião específica. Então, haveria de se estabelecer essa neutralidade. Mas no julgamento anteriormente, quando os ministros Rosa Weber e Luiz Fux já haviam votado, o ministro Alexandre de Moraes já havia aberto a divergência por entender que deveria se julgar improcedente essa ação direta de inconstitucionalidade. Na sessão plenária desta semana, o ministro Gilmar Mendes retoma o julgamento com o seu voto. Na verdade, era um voto vista do ministro Dias Toffoli, mas acabou sendo invertida essa ordem por uma questão peculiar. Mas o ministro Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli, ministro Fachin e Ricardo Lewandowski acabaram seguindo a divergência, alterando aquele placar, não é? Antes nós tínhamos 3 votos pela procedência da ação e para se dar essa interpretação conforme, seguindo o entendimento do ministro relator, mas na sessão dessa semana a situação já se inverteu. 5 ministros até agora votando pela improcedência da ação, entendendo que o ensino religioso nas escolas públicas podem sim ter o caráter confessional, pode ser ensinado uma ou outra religião, não dá para ensinar todas, mas é possível que haja esse ensino religioso e que a facultatividade na matrícula já estaria implicando a ideia de um Estado laico, não confessional, um Estado secular, como determina a própria Constituição, que nada mais é do que esse distanciamento entre o Estado e a Igreja e o clero ou qualquer uma dessas religiões. Então, para essa maioria que vai se formando no sentido da improcedência da ação, não haveria qualquer violação a essa liberdade religiosa e nem uma violação a esse Estado laico, né, que não se confunde com a laicidade, embora a laicidade seja essa neutralidade necessária que se busca em prol desse pluralismo e dessa liberdade religiosa. Mas a maioria que se forma, então, agora, nesse sentido, é pela possibilidade do ensino confessional, e que a facultatividade representaria esse Estado laico. O julgamento ainda não está encerrado e apenas para lembrar, para ser declarada a inconstitucionalidade de um dispositivo de lei ou para se dar essa interpretação conforme a Constituição, são necessários 6 votos no plenário do Supremo, ou seja, maioria absoluta para se julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade. 3 votos apenas estão pela procedência, outros 3, se os outros 3 ministros que ainda faltam votarem no sentido do ministro relator, é possível que isso ainda seja invertido, né? São 11 ministros na Corte, se 6 formarem a mesma opinião do ministro Luiz Roberto Barroso, é possível que haja uma modificação desse placar no Supremo. Mas temos que aguardar. A ministra Carmen Lúcia já prometeu para a próxima sessão plenária, na semana seguinte, que este tema volta ao plenário para a conclusão definitiva deste tema. Portanto, é encontro já marcado. Encontro marcado, quarta e quinta-feira, ao vivo no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia e continue conosco na TV Justiça.